Olá, quem está em pauta hoje é o vereador professor Alberto. Ele que está no terceiro mandato consecutivo. Atualmente é membro das comissões de Educação e Esporte, de Finanças e Orçamento e de Política Social e Saúde. Professor, muito obrigado por ter aceito o convite para participar do Em Pauta. E a primeira pergunta que eu faço é: como tem sido participar das reuniões extraordinárias de forma remota, virtual, durante esta pandemia? Eu quero, primeiramente, cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, do programa Em Pauta, você, Gabriel. Sempre é uma alegria poder participar desse programa que tem esse contato com toda a população. Essa é uma nova experiência. Eu tenho dito, inclusive nas próprias sessões, para situações extraordinárias exigem respostas extraordinárias. Então, obviamente, é muito difícil você estar discursando, estar participando e dá a impressão que você está falando para um grande vazio. Mas, na verdade, ao meu ver, é extremamente positivo você ter a oportunidade de continuar o seu trabalho, respeitando todas as orientações sanitárias nesse momento, então, de pandemia. Mas eu entendo ser uma experiência bastante interessante, diferente, mas muito válida e que tem atingido, sem dúvida alguma, os seus objetivos. As discussões e votações não estão sendo prejudicadas por conta das reuniões acontecerem de forma virtual. Toda quinta-feira, 14, 15, até 17 reuniões, uma atrás da outra. Então, as votações elas continuam acontecendo normalmente. Sim, as votações continuam normalmente, as discussões estão sendo feitas. Inclusive, eu tenho participado de audiências públicas online, e onde as pessoas têm participado. Nós temos observado um grande número de pessoas, inclusive eu tenho recebido vários contatos de pessoas que viram a minha fala. Hoje ainda, na sessão de quinta-feira, eu recebi retorno de pessoas que estavam acompanhando as nossas sessões. Então, as votações, as discussões têm sido feitas, não tem ocorrido nenhum tipo de prejuízo em relação ao trabalho legislativo. O vereador, falando sobre saúde, o pronto-socorro metropolitano, que foi construído entre a Avenida Papa João Paulo II, Rua São Cirilo e a Rua São Bartolomeu, no bairro Vila Padre Anchieta, se chama Pastor Agostinho Godinho de Souza. Este nome é de sua autoria, em conjunto com o vereador Zé Carlos. Por que esta homenagem? Então, essa homenagem, ela foi feita porque o pastor Agostinho Godinho de Souza, de memória, né, ele foi um grande líder evangélico que desenvolveu suas atividades pastorais há mais de 30 anos na cidade de Campinas e mais de 15 anos só na região da Vila Padre Anchieta, Aparecidinha. Uma pessoa boníssima, acolhedor, era um senhor já com uma certa idade, mas extremamente juvenil nas suas atividades, fazendo muitas visitas, acolhendo muitas pessoas, e um conselheiro nato. Qualquer pessoa que eu procurava, ele sempre estava ali para dar uma palavra de carinho, de apoio, de motivação. Tanto eu quanto o vereador Zé Carlos tivemos o privilégio de conversarmos com ele em vários momentos, e ele é uma referência espiritual, uma referência cristã para a comunidade local, e nada mais do que justo homenagear um homem que deu parte da sua vida no trabalho pastoral da região do Padre Anchieta, Vila Aparecidinha. Ele foi pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, e quando ele veio a óbito, ele era o pastor da igreja ali, né? Então, foi nesse sentimento para perpetuar a memória de uma pessoa referencial para a sociedade. Você sabe que a sociedade ela precisa de referências, isso é muito importante, porque são as referências que nos inspiram a sermos pessoas mais humanas, mais acolhedoras, melhores. E o pastor Agostinho Godinho foi um exemplo de pai, de esposo, de filho, de irmão, uma pessoa realmente acima da média,
É por isso que, juntamente com o vereador Zé Carlos, entendemos que era uma maneira de perpetuar a memória desse homem piedoso, denominando o pronto-socorro metropolitano Pastor Agostinho Godinho de Souza. A ideia, então, é que as pessoas, que a sociedade possa conhecer essas pessoas que faleceram através do exemplo do que fizeram em vida. Exatamente. É um memorial, né, porque a gente, eu sempre faço essa reflexão como professor. Toda sociedade, ela precisa de referência. O exemplo que eu dou é como um avião que precisa pousar em uma pista à noite. Então, ali tem aquelas luzes que é a referência para um pouso seguro. Assim também, existem pessoas na sociedade que são verdadeiras referências. Graças às suas atividades, ao seu trabalho, faz com que outras pessoas sejam motivadoras e tenham, então, um pensamento a seguir. E ele foi essa pessoa que influenciou profundamente a nossa cidade de Campinas, especificamente e especialmente o tempo que ele desenvolveu seu trabalho pastoral ali na Vila Aparecidinha, Anchieta. Inclusive, a família dele ainda mora lá, ele tem uma família muito bonita, pessoas de bem, pessoas que são exemplos para a sociedade. Ele deixou uma família muito bonita, estabelecida ali na região. O senhor este ano já protocolou 53 indicações ao Executivo, isto é, instalação de redutor de velocidade e de placa informativa sobre área de segurança, já solicitou o aumento da frota de ônibus das linhas 350, 358 do sistema de transporte coletivo, iluminação na rua Sebastião Polo, Parque Maria Helena, que é no Padre Anchieta, distrito de Nova Aparecida. Como é que essas demandas chegam até o senhor? Então, a população, às vezes, tenta fazer alguma atividade dessa natureza, mas acabam tendo alguma dificuldade, então elas enviam um pedido ou por e-mail, ou via WhatsApp, ou pessoalmente, elas fazem as solicitações. E é interessante que são pedidos que a população poderia fazer diretamente ao Executivo Municipal, mas elas acabam vendo na pessoa do vereador um facilitador, talvez pela nossa estrutura de gabinete, transmita essa ideia que seja mais fácil para nós fazermos essas solicitações. De fato, eu fomento o debate na Câmara, isso realmente é um facilitador, porque aí as autoridades do Executivo, que têm a competência para resolver essas temáticas, esses problemas, acabam, então, tendo ciência, ver a dimensão da problemática e aí procuram dar uma resposta, então, mais célere. Foi um pedido do senhor também a revitalização da Praça da Bíblia entre as ruas Pastor Cícero Canuto de Lima e a Avenida Nestor Castanheira, no Parque Itália. O que aconteceu nessa praça? Então, essa é uma praça antiga, a Praça da Bíblia. Quando eu me tornei vereador, já existia essa praça, mas ela sempre teve uma manutenção básica, mas é uma praça que fica bem em frente do SESI Senai Amoreiras. Então, de alguma maneira, é extremamente bem frequentada ali por alunos que aguardam os seus turnos, ou mesmo pessoas que utilizam a rua Pastor Cícero Canuto de Lima, que é uma rua que tem muito movimento, porque ali é um quarteirão com vários templos religiosos ou filosóficos, né? São várias vertentes ali naquela rua. E essa praça, por um bom tempo, não teve nenhuma revitalização. Ela era cuidada, mas não tinha nenhuma espécie de revitalização. Então, eu solicitei que fosse feita uma revitalização, e foi feito. Interessante que ela ficou muito modernizada, muito bonita. Ela realmente precisava passar por uma revitalização, até porque as árvores crescem, as raízes acabam destruindo o calçamento, e acaba havendo depredação de iluminação, e com essa revitalização, feito não só por mim, vários munícipes que passam em torno ali ou que utilizam da praça. Eu já vi a praça sendo utilizada para aulas
tanto de ginástica como aulas de uma maneira geral, porque tem professor que é vanguardista, né, quer sair fora da sala de aula e acaba utilizando o espaço público. Uma aula diferente, né? É diferente, eu acho isso importante, isso também ajuda numa pedagogia moderna. E isso tudo motivou, então, a gente fazer a solicitação para o governo executivo municipal, e eles deram essa resposta muito rápida, e ficou uma praça muito bonita, é a Praça da Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais lido na face da Terra, né? É um livro que quase todo mundo possui, seja por fé ou por uma questão literária, e por ser uma obra de peso, acho que é importante nós termos uma praça bonita dedicada a esse memorial, que é a Bíblia Sagrada. E essa revitalização, então, além do lazer, do entretenimento, então também para a educação, né? Porque os professores, então, puderam utilizar, então, essa praça para fazer algo diferente. E é importante isso também, né? Para a sociedade poder utilizar um espaço que muitas vezes é inutilizado porque ele está sujo, porque o mato está alto, e uma praça em condições, a população, principalmente do bairro em torno, pode utilizar mais esse espaço para fazer prática esportiva e também outras atividades. Sem dúvida. Se você tem os equipamentos públicos revitalizados, é um atrativo para a população participar e também cuidar do bem público. Então, tem essa questão também pedagógica que eu acho bastante relevante. Se você tem os instrumentos públicos bem cuidados, há uma tendência também da população estar sempre olhando, ajudando, fiscalizando, a manter esse tipo de equipamento público. E eu tenho usado a tribuna da Câmara muitas vezes, né, naquele momento presencial, quando tínhamos aquela oportunidade, para fomentar essa temática, que a população seja uma grande parceira do Executivo Municipal, cuidando do bem público, protegendo os equipamentos públicos. Isso é muito importante, nós temos que saber que o público que é importante, porque o privado é de cada um, o particular, cada um zela como deseja. Mas o público é nosso, a praça é nossa, literalmente. Sim. As ruas são nossas, as ruas públicas. E nós temos que ter essa visão de proteger a res pública, né? Ou seja, as coisas públicas. Exatamente, vivemos em sociedade, né? Então a gente cobra muitas vezes do executivo, dos nossos governantes, mas a sociedade também precisa fazer a sua parte e aprender a cuidar bem do bem público. Vereador, sobre o trânsito, o senhor também teve uma atuação, pois solicitou a mudança de mão dupla para mão única da Rua Pastor Cícero Canuto. Qual que era o problema nesta região? Olha, essa rua, ela sempre foi uma rua que trouxe muitos conflitos, porque era uma rua relativamente pequena, né? Uma rua de largura normal, mediana, e como era mão dupla, e como essa rua tem vários equipamentos de templos religiosos, instituições filosóficas, escolas, então é uma rua assim, naturalmente, muitas pessoas utilizavam, e aí, imagina a situação, mão dupla, as pessoas acabavam estacionando dos dois lados, e ainda é a rua do prédio da Camprev. Então, a linha do ônibus precisou passar por lá também, né? E aí virava um caos, porque o ônibus não conseguia passar quando você tinha estacionamento dos dois lados. Nas festividades das igrejas ali localizadas, tanto do templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Belém fica ali, o SESI Amoreiras fica ali, o Casa Maçônica fica ali, o Amor Exigente, a sede fica ali. Então, tem 2 centros espíritas ali. Então, é uma rua que tem muito movimento, mas muito movimento mesmo. Sim. E quase sempre havia conflitos, não porque as pessoas são conflituosas, não, elas são muitas vezes religiosas, filosóficas, sei lá eu, ou estudantes, eles não têm o espírito de conflito, mas infelizmente ocorria, porque imagina um aluno que sai do SESI Senai, que estudou o dia todo, vai querer sair com o seu carro, tem um carro ali que não permite, então vivia tendo conflitos na região. E eu lutei para que aquela rua se transformasse em mão única, visitando as instituições, eu falei com muitos responsáveis do SESI Senai, embora sempre mudam, né, os diretores, mas eu falei
com eles, falei com os grupos religiosos dali e tentei por muitos, desde o primeiro ano do meu mandato, no primeiro mandato meu, olha, estou no terceiro mandato, né? Desde o primeiro mandato, a gente solicitava uma mudança e era impossível, porque segundo os técnicos, isso eu acho que é importante a gente pontuar, que às vezes a gente tem uma ideia, mas precisa passar pela avaliação de técnicos. Não basta você achar que tem que colocar ali um semáforo, aí eu acho que tem que colocar uma lombada, aí eu acho que tem que ser mão única, aí eu acho que tem que ser mão dupla. Esse achismo da população, e às vezes até do vereador, tem que passar pelo crivo das autoridades da área de segurança de trânsito. Um estudo técnico. Dos técnicos, dos engenheiros, e eles iam lá desde o primeiro ano, há 8 anos que eu peço para esses engenheiros fazerem a análise. Nossa. Eles iam, analisavam e diziam o seguinte, não tem jeito de transformar em mão única, porque não tinha um escapismo para, segundo os técnicos, né? Até que, quando foi feito essa apresentação do BRT, ia haver, então, uma mudança lá no trânsito nas Amoreiras ali, né? Como está ainda passando por esse processo de reurbanização, de arrumamento ali para o BRT, e ali abriu-se, então, um escape ali. Então, é por isso que foi possível transformar a rua Pastor Cícero Canuto Tilima em mão única, somente há poucos tempos, né? Na verdade, essa indicação, eu fiz essa indicação no dia 27 nós estamos em agosto, 27 de setembro, vai fazer exatamente um ano, né? E eles fizeram setembro de 2019, né? Sim. E foi quando eles, então, conseguiram fazer essa mudança, transformando, então, só subida, que melhorou o trânsito, assim, explicitamente, os ônibus, as pessoas que usam o Camprev, as pessoas que usam o SESI Senai, as pessoas que vão para a igreja, as pessoas que vão para o centro espírita, as pessoas que vão para a loja maçônica, as pessoas que vão ali para o Amor Exigente, todas as pessoas que utilizam ali, resolver o problema de todos, porque não há mais nenhum tipo de problema de trânsito, porque a rua é só subida, então pode estacionar dos dois lados, que não há mais o problema que acarretava. Imagina um carro subindo e um carro descendo, e dos dois lados da rua estarem ocupados com o estacionamento. Era um conflito na certa, né? Ninguém subia, ninguém descia, parava toda a região, e depois os efeitos também nas ruas laterais. Agora, graças a Deus, com essa mudança, foi, assim, uma solução muito producente, né? Que tem mostrado um resultado bastante observável. Conseguiu resolver, então, este caos, já que é uma avenida de grande movimentação. Vereador, para a gente poder encerrar, o senhor foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e da Comissão Especial de Honraria. Que análise que você faz? São duas pastas bastante importantes aqui. Para quem não sabe, em casa, a honraria, antes de ser votada em plenário, existe essa reunião dentro da comissão. Ciência e tecnologia também muito importante, muitas reuniões, muitas palestras. Que análise que o senhor faz desse período que o senhor foi presidente? Foi um período bastante produtivo, né? Na ciências e tecnologia, a gente trouxe muitos temas relevantes para o debate, apresentações de tecnologias na área da educação, na área da inclusão social, e também a gente esteve fazendo visitas externas também, juntamente com a nossa comissão. Então, foi um período com bastante resultado positivo, não só para a comissão, para a elaboração de novos projetos, mas também para a gente conhecer, já que Campinas é um grande polo de tecnologia, de desenvolvimento, então é muito importante que a Câmara tenha uma comissão especificamente para fomentar essa temática. Em relação à comissão de honraria, eu estive basicamente 4 anos presidindo-a, e foi quando a gente fez severas mudanças nesse sistema de honrar. Por quê?
porque eu percebi que havia muitas pessoas que não queriam ser honradas, que não gostariam de receber título nenhum. Sim. E muitos vereadores ou assessores de vereadores forçavam, às vezes, um pouco a barra. E isso gerou um número enorme de titulação parada na Câmara. E isso é uma coisa muito constrangedora, né? Um título tão importante, se as honrarias a gente dá para pessoas que realmente desenvolveram alguma atividade, e a gente quer incentivar isso, é uma maneira humilde da Casa do Povo reconhecer o trabalho dessas pessoas. E, ao meu ver, era um constrangimento, até certas indicações absurdas. Eu vi indicação parada aí para ex-presidentes, para autoridades religiosas, tinha até um dedicado ao Papa, que já tinha até falecido. Quer dizer, é uma coisa assim, meio estranha, né? Então, a gente procurou, primeiro, debater muito, porque era uma nova Câmara, né? Então, a gente precisava debater muito com os vereadores. E eles contribuíram muito, dando ideias importantes, realistas, e aí a gente conseguiu, inclusive, diminuir e para também dar um certo valor dessas honrarias, para que elas tivessem uma certa valoração, que é a valoração do reconhecimento da principal casa do povo, que é o Poder Legislativo. Então, nós trabalhamos com muito afinco e foram resultados bastante positivos, e que nessa legislatura, os vereadores que ocupam agora esses espaços têm dado continuidade com muita dinâmica, com muita competência, mas foi muito importante a minha experiência nesse processo, porque essa é a ideia principal. A gente, por onde passar, procurar contribuir, ajudar e aprimorar. Essa é a beleza da democracia, né? As pessoas, às vezes, estão meio desanimadas com o sistema democrático, mas é um modelo que permite você oxigenar, você mudar, pelo menos a cada 4 anos, ou mesmo internamente a cada 2 anos, a gente consegue fazer mudanças e melhorar, aprimorar o processo. Então, eu vejo muito positivo, com muito bons resultados. Vereador professor Alberto, muito obrigado pela sua participação aqui no Em Pauta e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre é um privilégio participar do programa Em Pauta. Um abraço para todos. Nós aqui agradecemos e as portas da TV Câmara Campinas estão sempre abertas. Muito obrigado você também pela companhia e audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até mais.